Olá pessoal, aqui é o Felipe Castanheira, engenheiro civil e professor de exatas. Vou resolver aqui uma questão da prova da VUNESP para a Prefeitura de São Carlos. O concurso de São Bernardo do Campo da VUNESP está chegando, então fique atento às próximas aulas. Nós vamos fazer agora o exercício 25. Na figura, o pilar de seção retangular de 6 cm por 12 cm, de base MNPq, aqui a base MNPq, está submetido a uma força vertical de 72 kN aplicada no ponto C do ponto ABCD. Aqui está a figura, a seção transversal, e ele pede, em kN por centímetro quadrado, a tensão normal no ponto N é igual a... Antes da gente partir para o cálculo, vamos fazer algumas observações aqui. As unidades. Como estão as unidades? No enunciado, as unidades estão em centímetros e quilonewton. Na seção também em centímetros. E ele quer em quilonewton por centímetro quadrado. Então a gente não vai ter problema com unidade aqui. Se a gente simplesmente colocar os valores numéricos, a resposta vai já sair correta. Um ponto importante é observar o que está acontecendo na peça. Essa força de 72 kN, ela está para baixo, na direção como se estivesse entrando na peça. Então a gente já sabe que vai existir aqui uma tensão normal causada pela força, que é força sobre área. Então a gente vai ter tensão normal, a gente vai ter normal sobre a área. Normal sobre a área. Ok. O que mais a gente vai ter aqui? A gente vai ter momento. Então a gente vai ter momento ao redor de dois eixos. Se você deslocar essa força que está em C para o eixo, você vai estar movimentando essa força em duas direções. Na direção Y e na direção Z. Certo? Qual o momento que vai surgir a partir daí? A gente tem uma força em X, concorda comigo que essa força aqui está na vertical, ou seja, está na mesma direção de X, e ela vai se locomover em Y e em Z. Um jeito muito fácil de entender qual é o momento, em qual direção é o momento, é o seguinte: a força está em X e ela se movimenta em Y, ela vai gerar um mz. O que o mz interfere na tensão normal? Existe uma fórmula que é mz por iz vezes, no caso, o y aqui, é a distância do ponto que está sendo estudado. E também vai ter a força em x se movimentando em z, ou seja, na direção de z. Uma força em x se movimentando na direção de z, ela vai girar em torno de y. Então vai ser um my, a gente depois vai ter que fazer dividido pela inércia em y, vezes o z. Ok? Muita gente usa, antes desses valores, para achar a tensão normal, usa o mais ou menos. E é importante mesmo. Eu vou colocar aqui o mais ou menos, porque na hora de achar o valor, a gente vai precisar fazer a análise do sinal. Então agora a gente vai calcular cada um desses elementos para depois a gente substituir na fórmula. Vamos começar pelo mais simples, N. O que é esse N? Esse N é a força normal que está atuando. A força normal de 72 kN. Lembrando que a gente tem que fazer a análise do sinal. Então, vou colocar aqui que é menos, tá? Vai ser menos 72 kN. Por que menos? Porque está entrando na peça. Por convenção, a gente entende que a compressão ela é negativa. É uma tensão que está entrando na peça, ela é negativa. Certo? Então, por isso que o N é menos 72. Não precisamos fazer conta nenhuma. Vamos agora calcular a área. A área da seção transversal. Uma conta também mais básica. Vai ser base vezes altura, ou seja, a base é 12, essa seção transversal mesmo, ó, 12 vezes 6
vai dar 72. 72 centímetros quadrados. 72 centímetros quadrados. Agora vamos fazer MZ. O que é MZ? Lembra que o MZ é uma força que está em X, que no caso vai ser aquela força normal, vezes o Y, uma variação do Y que ele teve que se mover. Vamos dizer que é uma distância em Y, tá? Uma distância em Y. Ou seja, vai ser 72 vezes qual a distância em Y que essa força aqui teve que se mover. Bom, ela teve que se mover metade daqui, ó. Se a gente olhar na seção transversal fica mais fácil de enxergar. A metade da base, certo? A força em C se movimentou, estava em C, se movimentou metade da base, ou seja, 12 dividido por 2, que é 6. Aqui vai dar 72 vezes 6. 432, a unidade é kN vezes centímetros. Agora, inércia em Z. Inércia em Z. A fórmula da inércia em relação ao eixo vertical é altura vezes base ao cubo sobre 12. Altura vezes base ao cubo sobre 12. Então a gente vai ter, qual que é a altura aqui? 6. A base é 12. 864. 864, isso aqui está em centímetros a quarta. A unidade do momento de inércia é medida de distância a quarta. Bom, faltam só dois valores. My, que vai ser a força que está em x, deslocando a uma distância em z, ou seja, 72, vezes a distância em z vai ser a metade da altura, ou seja, 3. Isso vai dar 216 kN vezes centímetro. Agora a gente tem que achar o IY, que é a inércia em torno do eixo Y. Base vezes altura ao cubo dividido por 12. Vai dar 12 vezes 6 ao cubo dividido por 12. Que dá 216 centímetros a quarta. Ok. Eu vou colocar agora na fórmula. Faltou só o Y e o Z. O Y agora está se referindo ao ponto N. Quanto que o ponto N está distante do eixo. Como o N ele é a projeção do ponto B, fica mais fácil a gente enxergar nessa seção transversal como um ponto B. Então ele está aqui, metade da base, né? Em Y ele está em 6. E em Z ele está em 3. Então o Y vai ser 6 e o Z vai ser 3. Substituindo todos os valores na fórmula, vai ficar assim. Menos 72 sobre 72, mais ou menos 432 sobre 864 vezes 6, mais ou menos 216 sobre 216 vezes 3. Você pode ter percebido aqui que a normal a gente já analisou o sinal negativo. Os outros ainda falta analisar. Então vamos verificar se esse momento em Z ele vai gerar uma compressão ou uma tração no ponto N. Lembrando que o ponto N ele é a projeção do ponto B. Tá? Então a gente pode analisar aqui na seção transversal como um ponto B. Aquela força que está em C, ela está comprimindo a parte de baixo e tracionando a parte de cima quando a gente pensa num momento girando em torno de Y. Comprimindo a parte de baixo e tracionando a parte de cima quando a gente pensa num momento girando em torno de Y. Tá? Então, em torno de Y aqui vai ser tracionando a parte de cima. Vou usar o positivo. Em relação a MZ, em torno de Z,
ele está comprimindo na parte direita e tracionando na parte esquerda, girando aqui em torno de Z. Comprimindo na direita, tracionando na esquerda. Como o ponto B está na direita, ele vai estar comprimindo. Por isso que eu coloquei positivo para o momento em torno de Y, porque em cima estava tracionando. Porém, agora, na direita está comprimindo quando a gente olha para o MZ. Então, comprimindo negativo. Fazendo essa conta aqui, a gente vai ter menos 72 dividido por 72 vai dar menos 1. Aqui você pode perceber que o número de cima é a metade do de baixo. Então vai dar meio vezes 6 vai dar 3. 216 dividido por 216 dá 1, vezes 3 dá 3, positivo. Então, menos 1, menos 3 dá menos 4, mais 3 dá menos 1. Menos 1 o quê? Kilonewton por centímetro quadrado. Alternativa A. Inscreva-se no canal, fique atento aos próximos vídeos. Virão mais resoluções de exercícios e deixe nos comentários quais tipos de exercícios você gostaria de ver. Um abraço, bons estudos, tchau!